e vede as consequências desse ensinamento. A dor perde o seu aspecto terrífico, deixa de ser um inimigo, um monstro temível, torna-se um auxiliar e seu papel é providencial. Purifica, engrandece e refunde o ser em sua chama. Reveste-o de uma beleza que não se lhe conhecia. O homem, a princípio, admirado e inquieto com o seu aspecto, aprende a conhecê-la, a apreciá-la, a familiarizar-se com ela, acaba quase por amá-la. Certas almas heróicas, em vez de se afastarem dela, de a evitarem, vão-lhe ao encontro para nela livremente se embeberem e regenerarem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao penúltimo capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Gente, eu achei que não ia acabar, hein? Porque meu planejamento era para abril, mas estamos no finalzinho. E para você que achou que não teria um capítulo mais interessante do que o da dor, esse tá fantástico também, hein? O capítulo se chama Revelação pela Dor. E nós estamos estudando o livro do Leon Denis, junto com o livro que foi reescrito por vários autores, com o nome de Um Novo Olhar, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois. Quem reescreveu este capítulo 27 foi o Denis Alves Perdigão. Denis, muitíssimo obrigado pela sua participação aí, de nos trazer um conteúdo super bacana. Eu não vou trazer especificamente o conteúdo dele neste vídeo, porque foi uma história que ele trouxe com as próprias palavras para sintetizar o que Leon Denis quis dizer com essa revelação pela dor. E assim, a história ficou tão bem montada, porque ele falou que foi uma história montada com relatos verídicos, mas também um pouco romanceada por ele mesmo. E tá tão bonita a história, tão bonita, que eu acho que se perderia a beleza se eu trouxesse ela em partes. Então eu sugiro que você vá lá no capítulo 27 do livro reescrito para ler essa história da Tessália. História de uma mãe que passou por processos bem dolorosos em sua vida. E é lindo, 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 linda a história, gente. E revelação pela dor, né? O que Leon Denis quis nos dizer de revelação pela dor? Porque se você já está nesse capítulo, a não ser que você tenha caído aqui de paraquedas nesse vídeo, você já entendeu, ou no mínimo, está aí vislumbrando a ideia da dor ser considerada como benéfica, como boa, como a luz que nos auxilia nos nossos processos de dificuldade. Se você consegue já enxergar uma possibilidade disso ser verdadeiro, disso fazer sentido para o seu entendimento, para o seu coração, então ela tem coisas para nos revelar, ela tem ensinamentos para nos revelar, ela tem missões para nos revelar a dor, né? Então Leon Denis traz no livro antigo o seguinte: a dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá medida da verdadeira grandeza do homem. Então ela não é só esse critério, só esse juiz que pesa. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. E eu achei bacana essa frase porque muitos de nós questionam muitas coisas da filosofia. Isso daí é só conversa. Questionam muitas coisas da religião, mas quando vem a dor que o antibiótico não resolve, a dor que o anti-inflamatório não resolve. Tenho acompanhado muitas pessoas internadas no hospital, no quadro de UTI, de intubação aí por conta do Covid-19.
E é aquele momento de dias, semanas em que o seu familiar está entubado, está na UTI, e os procedimentos que os médicos conhecem e tentam e fazem e aplicam, o corpo não apresenta resposta. E tenta uma coisa, e tenta outra, e tenta uma coisa, e tenta outra. Nesses momentos você recorre a quem, né? Então, nesses momentos de dor, é que ele coloca aqui que a gente é um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. Então, que bom questionamento seria, né? Neste momento de um familiar aí há tanto tempo no hospital, sem apresentar resposta que para as práticas teoricamente confirmadas, comprovadas, que são eficazes. Que pergunta interessante seria assim, né? Deus, o que eu preciso aprender nesse momento de espera? Como não me revoltar com essa situação? Interessante, né? A melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz por que as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. E eu vejo que a espiritualidade científica, todo esse cunhão de informações aqui que eu tenho trazido, eu nem sei se é cunhão mesmo, viu? Todo esse cabedal de informações que eu tenho trazido aqui desde os primeiros vídeos e que é uma parcelinha daquilo que eu estudo sobre a dor, tem muito mais e ainda tem muito mais daquilo que eu não estudei ainda, né? Que eu não cheguei, gente. A sabedoria, né, como dizem, quanto mais você aprofunda, quanto mais você entra no mar das informações, mais mar você vê e menos terra, mais você vê que você tem que aprender e mais você vê que você sabe muito pouco. Então, essas doutrinas, teorias filosóficas, religiosas, a melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz por que as lágrimas são o quinhão da humanidade. Por quê? Por que meu familiar está há tanto tempo hospitalizado sem ter resposta e outros corpos feitos da mesma matéria, química, física, apresentam resultado e o meu familiar não, né? Para que a gente não entre na revolta. E fornece meios de estancá-los, meios de trabalhar através da oração, da meditação, da respiração, de buscar outras formas de estimular esse corpo a responder, como eu já falei aqui para vocês, de estímulos sensoriais, música, cheiro, cartas, para estimular esse corpo material a responder, além dos estímulos de remédios e procedimentos físicos, né? Pela dor descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apega. E aqui, gente, eu relembro para vocês a história do meu problema de coluna, que aí eu acho que demonstra bem essa dor que conforta, que eu já contei aqui, vou relembrar só. Eu tenho um problema de coluna que eu descobri quando eu estava estudando para o vestibular. Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 31. Até aquela época eu não tinha tido diagnóstico, mas depois que eu comecei a pesquisar mais sobre a minha coluna, eu fui percebendo que eu já tinha tido dores antes. Eu tinha dificuldades no balé, no esporte, eu lembro de ter crise quando eu fazia ginástica olímpica, então eu nasci com esse problema de coluna. E o médico na época também contou com essa hipótese. Ele não podia afirmar porque eu não tinha exames anteriores para comprovar. Mas a hipótese era, Tamires, você não sofreu nenhum acidente para ter um escorregamento de vértebra do tamanho que você tem, porque era mais de 50% escorregado. É um caso cirúrgico, é um escorregamento grande. Então, a hipótese é de que você tenha nascido com ele, até porque é muito comum muitas pessoas nascerem com essa vértebra escorregada. Mas naquele momento, a teoria também, né, uma das hipóteses era porque eu estava sedentária, estava ficando muito tempo sentada e as dores pioraram bastante. Aí com o tempo eu fui percebendo as questões emocionais também. Mas depois disso, 7 anos depois, eu tive uma crise de travada a coluna, que eu ainda não tinha travado. Eu tinha dores, mas eu não tinha travado.
travei 2 dias, fiquei 2 dias de cama. 7 anos depois, olha os ciclos do 7, já falei aqui dos ciclos também. 7 anos depois eu travei de novo, fiquei 10 dias de cama. E ao estudar as questões da dor, da relação da dor com o nosso processo de reequilíbrio, e a gente vê na doutrina dos espíritos que a dor e a doença é uma das formas de expurgar isso foi falado nos 2 vídeos passados, então se ficou alguma dúvida, volta lá. E com a visão da medicina germânica da dor ser um dos sinais da inflamação, e a inflamação ela é regeneradora, eu fui percebendo que eu tinha tido crises importantes na minha coluna quando eu estava resolvendo processos importantes na minha vida, de me valorizar e de não querer mais carregar algo que é muito pesado para mim, que é carregar a opinião do outro, em que eu poderia me valorizar e ser quem eu realmente sou no fundo da minha alma. Ao invés de ser aquela pessoa que a família fala que tem que ser, ao invés de ser aquela pessoa que a sociedade fala que tem que ser. Então, quando eu estava estudando para o vestibular, eu estava estudando para fazer educação física. E eu estava fazendo integral para fazer educação física, mas era porque eu queria passar na Universidade de Brasília. E as pessoas falavam assim, mas você está gastando dinheiro para fazer integral, para fazer educação física. E outra, você vai fazer educação física lá em 2007, que era educação física em 2007. Se hoje já não paga tão bem, já não tem tanto valor, mas hoje tem bem mais valor, ainda mais com a pandemia. Naquela época, então, e como eu sempre fui de ouvir muita opinião dos outros, eu ficava assim, ai, será? Tanto que eu até pensei em fazer história, mas olha, eu ia trocar educação física por história. Mas ficava aquele medo, assim, de não ser bem sucedida e depois ouvir das pessoas, devia ter feito outra coisa. Ok, eu consegui superar aquele medo, aquela sensação de desvalorização, tive dor nas costas. Quando eu consegui superar, né? Quando eu estava estudando para o mestrado, que eu travei mesmo, fiquei 2 dias de cama, eu tinha conseguido passar num processo seletivo para estudar coluna, que era o que eu queria. Eu tinha conseguido uma co-orientadora de fora, tinha enviado e-mail para vários professores do Brasil, só uma me respondeu. E essa que me respondeu aceitou me orientar em coluna, porque eu queria estudar coluna, desvios posturais, a relação com o exercício físico, que aqui na UFMT não tinha. Pá, travei, fiquei 2 dias de cama. Porque a maioria das pessoas estudavam aquilo que o professor já estava estudando no programa de pós-graduação. Eu não, fui insistente ali para conseguir estudar aquilo que eu queria. E quando foi em 2019, eu travei da coluna e fiquei 10 dias de cama, 3 dias depois que eu tinha decidido fazer minha empresa crescer. Mas eu não decidi fazer minha empresa crescer só em questão de números, de financeiro. Eu tinha decidido em unir essa parte do emocional com o exercício físico, porque antes eu estava tentando, mas eu estava assim insegura. Porque as pessoas não entendiam o que eu falava que eu estava misturando religião com coisa que eu não deveria, que eu era charlatã, falava coisa que não estava comprovada, Escutei várias coisas. E chegou uma hora que eu passando um perrengue danado de empresa, fazendo 1 milhão de coisas, eu falei, quer saber? Eu vou fazer agora do meu jeito. E não é do meu jeito igual a gente fez lá com o meu da árvore do bem e do mal, não, que a gente se afastou de Deus. Era que eu não ia mais dar tanto valor para a opinião dos outros e eu uni a emoção com o exercício físico, e foi uma das decisões mais libertadoras da minha vida. Pronto, travei da coluna, fiquei 10 dias de cama. Depois que eu já tinha esse entendimento, gente, eu olhei para essas dores e já nessa dor de 10 dias foi uma dor insuportável, que não passou com nenhum dos remédios conhecidos de codeína, tramal, corticoide intramuscular, remédio na veia, não passou. Mas naquela época já era uma dor que me confortava. Antes era uma dor que me rebelava, mas naquela época já era uma dor que me confortava, porque eu conseguia olhar para trás e enxergar os ciclos. Eu travei de novo agora, porque eu decidi coisas importantes e à medida que eu entregava mais o processo, tipo, não vou brigar com você, eu entendia mais coisas, mais coisas. A dor reveladora. Ficou muito mais intenso para mim a minha missão, a felicidade que eu tenho de estar aqui, por exemplo, gravando esse vídeo para vocês, o trabalho que eu faço.
assim, tem desafios, tem muitos momentos que eu não quero gravar, tenho preguiça, dá trabalho. Mas quando eu faço é algo assim que renova a minha alma. Esses desafios é porque a gente ainda é muito apegado à matéria, a outras coisas que a gente se distrai, né? Então tem sim seus desafios de disciplina e eu imagino, não posso afirmar, eu imagino que todas as pessoas no plano carnal vai passar por isso. Uns com mais facilidades, outros com mais dificuldades. O importante é a gente ter esse norte, que é o que a gente está vendo aqui nesse vídeo, nesses vídeos, nessa série, né? Para a gente realmente ressignificar o nosso movimento, ressignificar a dor, ressignificar os nossos objetivos, porque eu não deixo nada me impedir. Pode ser mais difícil, pode ser que seja mais trabalhoso, mas eu não deixo a preguiça me impedir, eu não deixo a dificuldade financeira me impedir, eu não deixo a solidão de outras pessoas não entenderem o que eu faço me impedir. Eu tenho dentro de mim a minha centelha divina de observar os outros pequenos sinais que a vida me dá, de que esse é o caminho, de outras pessoas que já tiveram alívio de dor, de outras pessoas que reconhecem o trabalho. E assim nós vamos, né? Porque a gente acredita no processo. Então essa é uma das minhas histórias, uma das partes das coisas que eu já entendi na minha vida e que eu gosto de compartilhar, porque eu vejo que é a dor que conforta. Que você olha assim, não, eu não travei da coluna porque eu estava fazendo algo errado. Porque quando a gente fica doente, vem alguém e pergunta, né? Mas o que você estava fazendo? O que você estava fazendo de errado? O que eu estava fazendo de errado talvez não seja tão forte dessa vida, mas de outras que nessa eu já estou conseguindo expurgar através do problema de coluna, que eu já nasci com ele. Eu já escolhi isso. E nessa vida, por muitas vezes eu faço de errado, é de valorizar demais a opinião do outro e não confiar na centelha divina que está aqui dentro de mim. E isso sim, eu vejo que muitas vezes eu ainda faço de errado. Mas eu vejo também que é o que eu dou conta de fazer e estou no caminho para fazer diferente. Então, um exemplo aí de dor que conforta. Só que a gente só consegue ter esse olhar, gente, quando a gente procura estudos que nos dão essa abrangência. Porque Leon Denis traz o seguinte: se o universo não é nada mais do que um campo fechado, que são as teorias de que nasceu uma única vez e morreu, acabou, né? Só resta impor ao silêncio aos corações despedaçados pela dor. E aqui ele dá o exemplo dos despedaçados pela dor, principalmente pela perda de quem amamos, né? Quando ocorre aí o desencarne, e aí eu não sei para onde que a pessoa foi, ou se eu tenho a ideia de um juízo final, e eu conheço alguns equívocos que aquela pessoa teve, aí eu já acho que ela foi para um lugar que ela está sofrendo por conta desses equívocos, e aí eu esqueço que pai é pai. Eu esqueço que antes disso tinha outras vidas, eu não sei que depois disso vai ter uma continuidade, eu vou me encontrar com essa pessoa. E tudo isso não é achismo. Mais uma vez, eu solicito a vocês que quem se interessar, busque as informações metodologicamente organizadas pela espiritualidade através da codificação de Kardec, que se tem aí bastante problemas por conta do movimento religioso, mas existem estudos muito bem feitos em cima dessas perguntas e respostas, que quando a gente tem dúvida de algum palestrante, da fala de alguém, retome a Kardec. Quando tiver dúvida, retome a Jesus, que a gente tem bases mais sólidas aí para poder entender. E sempre vai ter equívocos, né? Diante do nosso estágio de conseguir enxergar, interpretar, tirar o espírito da letra, né? Porque a letra mata, se a gente se apegar só à letra. Então, no decorrer da história, o que Leon Denis traz que nós fizemos, né? Nós já negamos a dor, o que ele fala que é pueril, negar a dor. Outros aconselharam o esquecimento, a distração, o que é vão, o que é covarde. Porque para quem está na dor, você falar para ela esquecer, distrair, é covarde, é muito covarde, né? Você que está na dor, vamos buscar estratégias para aliviar, no mínimo, né? No mínimo. E aqui eu já citei várias.
liberação miofascial para aliviar dor física, escrever para aliviar dores mais emocionais, meditação, respiração, arrumar casa com a ideia de que você está cuidando da sua saúde, se movimentar, tem inúmeras. Buscar uma pessoa que você precisa conversar para tirar aquele peso do coração, muitas. E ele fala que é covarde quando se trata da perda dos que amamos. Em geral, tem nos ensinado, a história, né, e somos nós mesmos, a gente tem ensinado a temer a dor, a recear a dor, a detestá-la. Bem poucos têm compreendido, bem poucos a têm explicado. Isso lá em 1900 e pouquinho, né? Hoje em dia já tem muitas formas de ver a dor nesse processo de crescimento, mas o sofrimento não precisa ser criado, eu não preciso buscar essa dor, eu não preciso buscar o sofrimento. A partir do momento que ele nos chega, o sofrimento, a dor, eu tenho condições de olhar para os sinais da natureza, para os sinais dos ciclos, olhar para a minha história, como que essa dor apareceu, se não tem nenhum fio desconectado, está tudo muito bem conectado, eu vou conseguir entender para onde ela está me levando. A dor que revela, né? As religiões acharam socorros espirituais para as almas aflitas. Então, no decorrer da história, Leon Denis nos coloca que as religiões até nos trouxeram esse socorro para as almas aflitas. Todavia, as consolações que oferecem assentam numa concepção demasiadamente acanhada do fim da vida e das leis do destino. Tá errado? Não tá, mas não tá completo. Existe um fim de uma vida? Existe. Da vida carnal. Mas não da sua vida de espírito. E olha que, dependendo das definições de fim que a gente pegar lá no dicionário, tudo o que está no seu corpo vai se decompor e se transformar, né? Não vai perder nada. Até se for suicídio, se você abreviou a sua jornada por algum motivo, o fluido vital vai ser utilizado em algum momento ou de alguma forma na natureza. Nada se perde, gente. E as leis do destino, né? Ainda se tem uma visão muito rígida dessa questão de que tudo está predeterminado. É o seu destino. E a gente precisa lembrar do nosso livre-arbítrio. Ele tem limites, principalmente por conta da fase que nós vivemos, ainda saídos aí da nossa adolescência espiritual, recém-saídos. Sim, tem seus limites, mas tem onde a gente influencia. Tem onde a gente constrói a nossa jornada. Até para espíritos que estão aqui encarnados, que já têm um mínimo de condição de fazer o seu planejamento reencarnatório. De escolher um problema de coluna, de escolher algumas relações familiares, de escolher mediunidade. A gente tem essa capacidade. Quando a gente não tem, a equipe que se responsabiliza por nós. Gente, para você que está se sentindo sozinho, está passando por dor, por sofrimento, tem uma equipe de espíritos que assumem junto com você essa reencarnação. Colocam ali, ó, é como se fosse créditos que eles têm, né? Você põe os juros ali da sua poupança em alguém. Você tem ideia disso, que você está se sentindo sozinho? E essa sensação, gente, é de um puro desconhecimento de como as coisas acontecem. De um puro afastamento de Deus que nós fizemos em algum momento. Porque nós nunca estamos só. Vai ter momentos em vida que a gente vai ter esse sentimento de solidão, vai e busca o colo de alguém. Qual é o problema de pedir o colo para alguém? Vai e ajuda alguém que está mais necessitado que você. Vai e estuda um pouquinho, você vai conseguir preencher essa sensação de solidão. E sentir ela em determinados momentos, ok, é super normal. Mas deixar ela te superar, olha aí, ó, ressignificar o seu movimento.
deixar ela falar mais alto e te paralisar de fazer alguma coisa, aí é o momento de você acender uma luzinha e refletir sobre isso. Historicamente, Leon Denis traz também que o paganismo espremia uma alegria em relação às dores, seus deuses coroavam-se de flores e presidiam as festas. Entretanto, os estoicos e com eles certas escolas secretas consideravam já a dor como elemento indispensável do mundo. E colocavam como elemento indispensável, mas ainda assim aquela dor que assim, não vai crescer sem sofrimento, precisa daquela dor que quase que a dor que a gente busca, tá? Podemos dizer assim, ainda era uma visão muito extremista, e aqui eu gostaria de trazer a questão do extremismo. Eu não me lembro se eu já falei em outros vídeos, eu imagino que sim, mas não tenho certeza. Da visão do extremismo que a medicina germânica traz para nós, que nesse estágio que nós estamos de corpo físico, não podemos dizer que é impossível, porque não existe nada que seja impossível, né? Mas, em geral, para a maioria das pessoas, nós estaremos em extremos, sim. Até por conta da capacidade cerebral que nós temos de unir todas as partes, que nós não sabemos ainda fazer isso. A gente tem capacidade, mas a gente precisa aprender. Então a gente vai estar sempre pulando de um hemisfério a outro do cérebro com relação a conflitos. Não que a gente usa só um hemisfério ou outro, tá, gente? Sobre a embriologia e sobre a questão dos órgãos. Então, eu resolvi um conflito num contexto mais materno, de filhos. Aí eu vou para o outro extremo, que é resolver conflitos no âmbito profissional, parceiro. Daqui a pouco eu estou resolvendo conflito de novo no âmbito materno, filhos. Então é como se eu estivesse resolvendo o lado feminino, masculino. E assim a gente vai aos poucos equilibrando. Mas nesse estágio que nós nos encontramos, é muito difícil a gente não viver nesses extremos. Então é o que a psicologia chama de transtornos maníaco-depressivos. Então, ou a gente está na mania, na impulsão, que já é um transtorno mais característico feminino, até por conta do lobo que está ali, mais em execução, e a depressão, que é mais característica do masculino. Eu também não sabia disso, viu? Quando eu estudei eu fiquei surpresa. Quando a gente sai de uma mania, numa extrema mania, a gente cai numa extrema depressão. Aí quando eu curo a depressão, eu entro numa mania de novo. Até a gente ir equilibrando. E quanto mais a gente conhecer a gente mesmo e entender o que me leva para uma mania, entender o que me leva para uma depressão, depois que eu entendo, eu tenho que conseguir colocar isso em prática no dia a dia. Aí vem um teste, eu erro, aí vem outro teste, eu erro de novo, aí eu percebo que eu errei, aí vem outro teste, aí eu lembro, consigo fazer um pouquinho diferente, mas alguma coisa passa. E assim a gente vai colocando em prática. Não tenha a ideia equivocada de que a partir do momento que você entendeu, você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Até porque as suas células têm que fazer o processo de... me veio procriação aqui, mano, de duplicar ali, tem uma palavra científica, mas não tô lembrando, gente. Das suas células se duplicarem, para que as novas células com esse aprendizado possam trabalhar de uma forma diferente com seus hormônios e para você ter essas ações concretizadas aí. Por isso que a evolução não dá saltos, por isso que não adianta você querer que uma mudança de uma pessoa aconteça assim, ó, de uma hora para outra, até porque você também não faz essa mudança, você tem uma visão equivocada de que você faz essa mudança. Porque as suas próprias emoções te dificultam de enxergar você mesmo. É muito mais fácil a gente enxergar os problemas dos outros porque nós não estamos com a emoção que ele está vivendo naquele problema. Por isso você acha que o outro demora mais para aprender que você, mas você demora do mesmo jeito. Ok, tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos, mas de um modo geral, a nossa biologia, as leis da natureza, é só você acompanhar uma sementinha para poder virar uma árvore. Não é do dia para a noite. Algumas vão mais rápido, algumas vão mais devagar, mas não é do dia para a noite. E aí Leon Denis traz o problema que as religiões acabaram causando, e sempre que eu falar isso aqui, gente, considerem que somos nós mesmos, tá? Lá atrás, não tô falando de ninguém além de mim. Que as religiões deram com relação ao suplício, né, da época de Cristo e tudo mais.
que ele fala o seguinte: a recordação do grande supliciado ajudou os homens a sofrer e a morrer. Ok. Todavia, levando as coisas ao extremo, o cristianismo deu a vida, a morte. O cristianismo deu a vida, a morte, a religião, a Deus, aspectos lúgubres, às vezes terrificantes. Aí a gente traz a ideia do sofrimento, do morrer, com a visão míope, carnal que nós temos. Graças a Deus a gente tem aí a mediunidade, a psicografia, os espíritos que nos intuem para começar a ver de uma forma diferente através dos artistas, dos missionários, porque senão, se a gente olhasse só com o olhar terreno, pelo amor de Deus, nós estaríamos muito pior do que nós estamos. E aí, quando a gente olha só com o olhar terreno, ele fala que o materialismo vai conquistando pouco a pouco o terreno que elas têm perdido. A consciência popular se obscurece e a noção do dever, lembra do vídeo lá introdutório que eu falo sobre o dever? A noção do dever desfaz-se por falta de uma doutrina adaptada às necessidades do tempo e da evolução humana. E aqui, na hora que eu li, eu lembrei na mesma hora de Eckhart Tolle, que fala que a gente sofre muito por prender a nossa mente no tempo, ou no passado, ou no futuro. Então, vou até ler de novo, ó. A consciência popular se obscurece e a noção do dever. Então, por a gente estar com essa visão obscurecida, por conta das necessidades materiais estarem falando mais alto, não quer dizer que eu não tenha que dar ouvido às necessidades materiais. Ao cuidado de uma casa, a uma alimentação, ao trabalho, com retorno financeiro, sim. Não quer dizer que eu não precise disso, que eu estou na matéria. Só que a consciência popular se obscurece quando eu deixo isso falando em primeiro lugar. E a noção do dever, porque se eu não deixo o meu lado espiritual falar em primeiro lugar, eu coloco os meus deveres só a favor do que é material. A noção do dever desfaz-se por falta de uma doutrina adaptada às necessidades do tempo e da evolução humana. Então eu adapto as minhas necessidades de acordo com o que eu entendo de tempo. E aí eu crio um sofrimento, porque eu vivo no passado, nos problemas que já aconteceram, e eles me causaram sofrimentos, eu acho que eles vão acontecer de novo no futuro. E eu fico o tempo todo tentando amenizar sofrimentos que já aconteceram no passado. E aí Leon Denis até complementa aqui com relação a isso. Ele fala que quando a gente tem acesso a essas informações, e que aqui a gente está trazendo como espiritualidade científica, ele também cunhou esse termo, né? Essa visão da espiritualidade científica, ela pode satisfazer os mais nobres impulsos da inteligência e as aspirações do coração. Explica ao mesmo tempo a fraqueza humana, o lado obscuro e atormentado da alma inferior, entregue às paixões e proporciona-lhe os meios de elevar-se ao conhecimento e à plenitude. Finalmente, constitui o remédio moral. A gente não está falando de dor? Se você alivia a dor da alma, naturalmente você vai aliviar a dor do corpo. Naturalmente. Finalmente, constitui o remédio moral mais poderoso contra a dor. Na explicação que dá, nas consolações que vem oferecer ao infortúnio, acha-se a prova mais evidente, mais tocante do seu caráter verídico e da sua solidez inabalável. Vocês têm noção de que são nessas informações que vocês estão adentrando e não deixem de aprofundar. Se você ainda está com qualquer dúvida aqui com relação à dor e sofrimento, assista os vídeos quantas vezes for necessário. É na repetição que a gente aprende, é lendo e relendo coisas repetidas, sim. Pode ler coisas diferentes? Pode, mas leia e releia aquilo que você já leu alguma vez, com olhares diferentes. Você pode sofrer sozinho? O que Leon Denis fala sobre isso? Julgais sofrer sozinhos, mas não é assim. Lembra que eu falei, você que está aí se sentindo sozinho, a gente nunca está só. Você julga que você está sofrendo sozinho? Não é assim. Junto de vós, em roda de vós e até na extensão dos limites, há seres que vibram ao nosso favor e participam de vossa dor.
não a torneis demasiadamente viva por amor a eles. Eu vou deixar de sofrer porque eu sei que tem pessoas que estão do meu lado. Seu sofrimento pode diminuir. Agora, não chorar seria fugir das leis da natureza. Olha o que ele coloca aqui. No meio das provações, as verdades que acabamos de recordar não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Seria contra a natureza. Quantas dores, né, a gente sente quando a gente descobre coisas difíceis dentro de nós, quando a gente se decepciona com alguém que a gente colocou expectativa, então na verdade a decepção está dentro de nós, em cima de nós mesmos, né? A gente vai chorar mesmo, vai falar, poxa, eu não queria ser assim, poxa, eu queria ser diferente, como é tão difícil, poxa, eu queria que as pessoas me entendessem. Então se entenda primeiro. Ai, mas esse caminho é muito solitário. Tem seu momento solitário. Mas é um caminho que engrandece, assim. Quanto mais você entra nele, mais plenitude você sente nesse processo. É muito bom, muito bom. E no finalzinho desse capítulo, que já tá para finalizar o livro, né? Leon Denis conta da velhice dele e deixa uma frase abaixo que eu quero deixar pro final do nosso vídeo. E que é bem emocionante, assim, a gente pensar que a gente está tendo a oportunidade de ver isso antes da velhice. Que bom, eu fico muito grata mesmo, eu fico arrepiada quando eu falo disso. Porque, infelizmente, essa informação ainda está muito distante de chegar para todos que precisam. Para aliviadores, para diminuir sofrimentos, né? E eu acho que é a primeira vez que eu me emociono nesses vídeos porque é um sentimento de gratidão por essa oportunidade de compartilhar aprendizados. E como eu já quis me afastar disso algumas vezes e muitos amigos não deixaram, eu tenho uma alegria no coração muito gigante por essa oportunidade de compartilhar. Eu sei que muitas das coisas que eu digo aqui podem estar equivocadas, mas eu trago da melhor forma possível e aprofundo nos estudos, trazendo todas as referências que eu encontro. Mas sei que a gente se equivoca no meio do caminho e tudo que eu ver que está equivocado eu vou trazer a correção, mas eu agradeço imensamente de ter encontrado isso num momento que eu possa aproveitar em vida ainda encarnada. E o relato de Denis foi o seguinte: aprende a sofrer, não te direi, procure a dor. Mas quando ela se erguer inevitável em seu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda a obra oculta, em vez de te revoltares contra ela. Ou, então, de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo da sua ação. Associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por toda a vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao teu espírito e ao teu coração. Te espero no próximo e último vídeo.